Tudo bem com vocês, meu povo? Tudo de paz? Hoje, no The Trade, eu vou receber uma menina que foi mãe tem uns 6 meses. E graças a Deus, a criança puxou a ela. Graças a Deus, senhor, obrigado. Porque senão ia ser complicado. Com vocês, Pamela. Cadê você? Olá, professor. Muito boa tarde a todos. Professor, eu já tô com dor na bochecha só de acompanhar esse finalzinho aí da live de vocês e essa abertura. Vocês são demais. Só tem doido aqui, ninguém presta, rapaz. Só tem doido. Dona moça, se eu te fazer uma pergunta bem simples, que eu faço para todo mundo que participa do The Trade pela primeira vez, que é o seu caso hoje. Como você chegou na análise técnica? Cheguei na análise técnica faz tempo. Foi lá em 2010 com o meu antigo chefe. Ele era apaixonado por mercado, por análise técnica, eu trabalhava no financeiro, e aí ele tinha umas telas atrás dele com gráfico, e eu demonstrei curiosidade. Ele adorava falar, me falou um monte sobre o assunto, e foi assim que eu comecei a estudar, fiz curso, aí eu comecei com swing trade, isso em 2010, né? Trabalhava, não tinha tempo para o day trade. E 2017, que eu voltei da Austrália, que eu comecei no day trade. E foi análise técnica desde o começo. Já tentei fluxo, não rola. A análise técnica é o que ganhou meu coração mesmo. Fechado. Isso em Campinas ainda? Isso, sempre morei aqui. É Valinhos, né? Do lado de Campinas. Eu falo Campinas porque todo mundo conhece, né? Valinhos, a galera fica perdida. É, o pessoal de Campinas fica com raiva. É que nem minha esposa. Ah, tô indo pra Santos. Ah, pra que praia? Aviação. Pô, mas isso é Praia Grande, maluco. É igual a minha esposa. Campinas é assim, um município que engloba 20 municípios, né? Paulínia é Campinas, Valinha é Campinas. Sim, exatamente. E é pertinho, né? 10 minutos daqui, rapidão. Dona moça, vamos começar? Primeiro você tem que compartilhar a tela aí. Você vai ver uma opção compartilhar a sua tela. A gente sempre começa pelo dólar, ele mesmo. Então, como é que estamos o dólar, por favor? Tela. Estamos chegando em pontos críticos, né? Bom, eu sempre gosto de começar fazendo a análise de um tempo um pouco maior usando o gráfico semanal. Então, num gráfico maior, a gente tem uma tendência de alta do dólar, né? Acho que isso não é muita novidade. Num gráfico mais curto prazo, estamos travados, ou seja, não consegue romper o topo anterior do 6.080 e não consegue perder o fundo do 5.100. Uma lateralização bem chatinha que já vem desde meio de 2020. Se a gente vai para o gráfico diário, essa lateralização toda, dá para ver que tem movimentação de tendência dentro dessa lateralização, e no momento com topos e fundos descendentes. Já deu vários sinais de que estava cansando dessa tendência de baixa, mas não conseguiu ainda mostrar força compradora. O que eu quero dizer com isso? Esse movimento cheio de pavio em uma região que já foi de briga anterior, esse movimento de fundo anterior, de todo esse patamar aqui, já estava mostrando que estava perdendo a força, só que ele continuou com a sua tendência, correções leves. E o candle de ontem também deu essa sensação, né? Deixou um baita pavio, fechando bem numa região de briga. Até comentei com o pessoal hoje, se rompesse a máxima desse candle, poderia sim vir uma correção. Mas por enquanto segue na tendência de baixa, nada mudou. Próximo suporte, 5.100, 5.130 para ser mais exata, seria o próximo ponto de suporte. E para eu pensar em compras no dólar agora, a gente precisa de barras fortes, né? Eu costumo dizer um engolfo, barras que fechem acima de máxima de candles anteriores. Isso que eu esperaria para pensar numa compra, tá? Mas segue um pouco mais forte na queda, definitivamente. Fechou, moça. E o índice Bovespa? Pode ser o à vista ou o futuro? Como queira. Tá. Eu já tô com o Ibov aqui, pode ser? Pode ser. Bonito, né? Bom, o Ibov,
eu acho que ele está no momento que pode ser bem de decisão para o Ibov, tá? Então, analisando lá no gráfico semanal, como eu costumo começar, a tendência ainda é de alta no gráfico semanal, obviamente. No gráfico mais curto, ou seja, curto prazo, tendência ainda é de baixa, porém, o rompimento desse topo do 109 nos deixou com uma esperancinha de uma reversão de tendência, né? O que a gente precisa ver aqui é o rompimento exatamente dessa região em que está trabalhando agora, que é o 115. Talvez não acho, tá? Isso, por ser ponto de briga, por ser média de 200, acredito que possa dar uma enrolada por aqui, para depois mostrar o rompimento, mas eu acho que é bem um ponto de decisão. Porque por mais que a gente ainda esteja nessa tendência de alta, se for considerar um movimento grandão, então de amarelo isso aqui seria a perna principal, e isso aqui a correção dessa perna principal, que inclusive essa queda teve característica de correção, né? Eu brinco que é o caiu subindo, porque não foi aquela queda, bum, não, foi uma queda calma, né, tranquilinha. A gente pode também considerar que se parar por aqui e marcar topo, isso aqui pode ser um movimento inicial para isso aqui ter sido a correção. Então, nesse caso, eu acho que está bem no momento decisivo. Se vai realmente para retomar essa alta anterior ou se aqui vem um pivô de baixo a partir de agora. Então, vamos aguardar para ver como vai ser, né, nesse ponto, as próximas semanas, próximos pregões. Tá bonito. Continuo mais compradora do que vendedora. Porém, é ponto de atenção, é ponto que pode ser um pouco mais decisivo para o ativo. E se passar daí, você consegue ver algum alvo? Tipo, um outro ponto que ele poderia enrascar? Próximo ponto de resistência seria lá na casa do 118. Uma resistênciazinha, né? Não é das mais fortes, acho que a mais forte aqui seria no 120, 120, 500. Eu gosto sempre de trabalhar com região, como vocês podem ver, tá vendo? Eu pinto aqui os retângulozinhos, porque nem sempre é um ponto exato, né? Então é uma região de briga, e essa região do 120, 500, aqui até o 121, seria o próximo ponto mais forte, assim. 117 pode dar uma enroscada, mas 121, 120 seria o próximo a resistência mais fortona. Fechou. Moça, agora ações, por favor, Prio 3. Bora. Prio 3, é um papelzinho que eu gosto no longo prazo, viu? Acho a tendência bonitinha. Ela tá meio enrolada. Ai, gente, meu profit tá meio zoado. A Nelogica tá tentando resolver. Peço desculpas, mas... Aí. Tá vendo que tá desconfigurado? A Nelogica tá tentando resolver. Eu vou fazer a análise só pelo gráfico diário dela, que vai ficar melhor, tá? Tendência Tá Prio é de alta, definitivamente, né? Então, estamos com topos e fundos ascendentes. Mas ela tem uma característica muito lateral, né? Então, toda vez que ela vai fazer um pullback, uma correção, ela fica muito tempo lateral para depois mostrar realmente a retomada e mostra força na compra. Foi mais ou menos o que ela fez aqui. Tentou se manter acima, deu uma enrolada, mas ainda segue na tendência de alta. Acredito que enquanto estiver acima dos 16,50, segue nessa tendência mais compradora, ao meu ver. E no curtíssimo prazo também, né? Deslocamento lindo das barras aqui, mostrando força compradora. Agora, lateralização que não conseguiu perder as médias curtas, ou seja, a média de 9 e a média de 21, elas continuam inclinadas para cima. E agora está no momento decisivo, né? Então, para quem está pensando em entradas agora, talvez seja interessante esperar uma barra boa compradora. Mas a barra de ontem e anteontem está de alta, concordo. Se a gente considerar somente entre fechamento e abertura, somente a cotação. O candle em si não tem corpo, o candle não tem deslocamento. Então, para a entrada agora, eu acho que eu esperaria um pouquinho, pelo menos, né? Como vai se comportar nesses 25 e 45, se vai romper realmente ou não, que também é uma resistência, mas segue mais a vista definitivamente enquanto está acima desses 17, 16,50. Fechou, dona moça. Goal 4, por favor. Uau. É outra que no semanal também gosto, mas está enrolada no diário, né? Em Goal, eu considero isso aqui como um movimento principal, tá? Então, isso aqui tudo como uma tendência primária. Isso aqui, correção da tendência primária. E agora está no movimento de retomada da tendência primária, que é de alta. Então, num curto prazo, por mais que ela esteja ainda mais lateral, eu ainda considero mais alta.
Desde que não perca, primeiramente, esses 11,20, que é o fundo anterior desse movimento, e os 9,30 como ponto mais forte. Se perder 9,30, aí complica um pouco mais, eu acho que pode vir uma queda mais forte. Tá longe, ainda considero mais compras do que vendas, mesmo com a barra de hoje. A barra de hoje mais vendedora? É. Mas se a gente for pensar, faz quanto tempo que ela está trabalhando nesse mesmo range e não sai daqui? Então não muda muito, né? Você já está acostumado que ela bate no 11,20 e que ela bate nos 12 e não sai do lugar. Então, mesmo com a barra vendedora de hoje, não assustaria a tendência, né? Não muda a leitura da tendência. Ainda considero acima dos 11,20 como ponto legal. Se ela fechar acima dos 12, aí sim eu vejo como possibilidade de teste no topo histórico, né? No topo anterior dos 13,60 do ativo, tá? Não é o histórico, não, é só o topo anterior. Fechou. Suzano, por favor. Chusby. Essa tá travada também. Ela tá com uma característica bem ruinzinha de alargamento. Também dentro de uma tendência de longo prazo de alta, mas num curto prazo extremamente enrolada, né? Ela já fez que ia, mas não foi ainda. O que eu quero dizer com fez que ia? Tava caindo forte, fez uma correção que já chamou a atenção. Se a gente for comparar no movimento pequenininho, essa última perna de queda, né, foi menor do que a correção dessa perna, ou seja, mostra que está mudando o comportamento, mas logo na sequência ela veio e mostrou mais uma queda. E a volta também foi do mesmo tamanho que a perna anterior, mudança de comportamento. E agora a gente tem sim um fundo mais alto que o anterior, que me chama bastante a atenção, mas está complicado fechar acima dos 62, né? Que é bem esse topo desse movimento que eu falei que foi o primeiro que me chamou a atenção. Então aqui a gente, olhando, se forçar um pouco a barra, dá para chamar isso aqui de um ombro, cabeça, ombro invertido. Mas ele só seria acionado realmente se romper esses 62 reais, coisa que ainda não aconteceu. Já tentou, né? Chegou ali na região, não conseguiu fechar acima, pesou, enfim, travada, né? Enquanto estiver acima dos 46,60, segue ok. Consideraria para curtíssimo prazo abaixo dos 55,40 um ponto complicado, porque pode vir buscar essa região e quem sabe, né, para testar os 52,40 que seria o próximo suporte. Então, para compras, esperar o rompimento do 62 seria o melhor ponto no momento. Fechou. E o Paine, por favor. Essa aqui não tem nada, né, galera? Ativo travadão, tendência de baixa, sem sinais de reversão. A única coisa que eu posso forçar a barra aqui com vocês é que não conseguiu testar o fundo anterior do 1,57. Nesse caso, não rompeu o topo anterior também. Primeira hipótese, sempre consideramos como região de lateralização, até que eu tenha o rompimento de um topo anterior ou de um fundo anterior. Então, não vejo compras, não tem deslocamento bom, não tem barras boas, não tem nenhum padrão de reversão por enquanto. Se ela fechar acima do 1,70, que é esse topo anterior, podemos analisar, mas a princípio não está com jeito, né? Está com jeito mais de uma lateralização nessa região de fundo para seguir na tendência de baixa. Fechou. Inepar. INEP 4. INEP 4. É outra que também não tem nada, né? Depinho de alta deu esperança, fechou com o candle feio, né? Fechou com o candle bem vendedor. Perdeu mínima da barra mais vendedora. Só não rompeu o fundo anterior ainda. Então, tá comprado abaixo dessa região, né? Então, abaixo do 1,26. Tá pensando em comprar? Espera. Agora tem que esperar pelo menos uma movimentação de alta, um zigue-zague ascendente, para aí sim ter esperança de uma movimentação de reversão nesse papel, tá? Considero também lateralização nessa região de fundo, ok? Sem romper o topo anterior, sem perder o fundo anterior. Lateralização. Fechou. Lupa 3. Lupatec. Eu tava gostando dela, mas
saiu do lugar ainda, né? Eu gosto bastante dessa movimentação bem lateral, quando vai uma barra para cima, uma barra para baixo, porque geralmente traz uma explosão depois da volatilidade. Nesse momento, esse aqui é um ativo que tem liquidez baixa, né? Na verdade, esses últimos que falamos tem. Então, fica até um pouco mais difícil de esperar a barra fechar, como eu falei, de outros papéis, né? Nesse caso, eu aconselharia, inclusive, né, a usar essa lateralização, talvez cair até para os 60 minutos e esperar a saída dessa bagunça, desse vai e volta, vai e volta, vai e volta, para fazer esse tipo de operação. Ainda tá ok? Tá, porque depois dessa alta louca dela, ela não conseguiu devolver todo o movimento de alta, né? Então, se eu traçar as minhas setinhas aqui, dá para perceber que a seta de baixa está menor do que a seta de alta. Ponto positivo para o papel. Agora eu quero ver se consegue passar do 6,25. Se passar do 6,25, o próximo ponto seria R$ 8,00, 8,10 como resistência. Agora, se perder os 4,90, aí sim a gente pode esperar por testes nessa região. Diria até uma paradinha nos 4,20 e aí sim nos 3,10 seria o próximo ponto de suporte, caso aconteça uma queda mais forte. Fechou. Dona moça, BB Seguridade, ia falar Brasil Seguridade, BB Seguridade. BB Seguridade lateral também, bem lateral, já faz um bom tempo, o ativo não está conseguindo retomar, né? Assim, desde 2013 segue numa mais altas do que baixas, mas desde 2014 que está nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta nessa região. Ah, beleza, mostrou o rompimento, agora foi, mas já devolveu tudo em 2020 e continua no mesmo range anterior de lateralização. Curtíssimo prazo, legal, tá? Ela rompeu o topo anterior, esses 22,30, na verdade um pouquinho mais acima, 22,50, bacana a formação, uma barra boa, mostrando uma possibilidade de fuga, né? Saindo dessa região chata. E a barra de hoje pode começar a ficar interessante se fechar com esse tanto de pavio. Tem um paviozão em cima do que era resistência. Então, o princípio da bipolaridade era resistência, a gente espera que comece a trabalhar como suporte. Então, começa a chamar a atenção, considerando essa perna que foi bem forte, pullbackzinho, perna forte, por enquanto pullback. Se começar a mostrar força na compra aqui, a gente pode esperar por mais um movimento de alta. Gostaria de ver uma correção um pouco mais enrolada em tempo, não necessariamente queda, mas em tempo, só para equilibrar, vamos dizer assim, todo esse tempo de alta aqui, foram 20 dias praticamente de alta, então uma enrolação por aqui seria saudável para o papel. E o próximo ponto de resistência, caso ela comece a mostrar força, seria nos R$ 24,00. Fechou. E o Banco do Brasil? Bonitinha, né? Quer dizer, tá começando a ficar bonitinha. Outro ativo lateral que não consegue ainda mostrar rompimento de anterior, por exemplo, os 35. E também não consegue fechar abaixo, né? Dar sequência, porque fechou abaixo, mas não deu sequência. Dos 27. Então, uma lateralização bem grandona. Dentro dessa lateralização também com zigue-zagues, né? E nesse momento eu estou gostando bastante da formação, porque diferente do que fez nessa movimentação aqui, que veio do fundo ao topo praticamente em linha reta, saiu do topo, veio para o fundo em linha reta, agora ela fez um pullbackzinho, parou na região de interesse, que são as médias curtas, mostrou uma barra bem compradora e hoje está tentando romper 32,85. Então, se tem alguém posicionado no papel, vamos aguardar esse candle fechar. Seria bem legal que fechasse acima desse topo dos 33,45, que não deixasse muito pavio, né? Porque se deixar pavio vai ficar meio complicado. E aí sim a gente pode esperar por teste nos 35 novamente. No caso de novas entradas, pode ser o candle de hoje uma boa? Pode. Dependendo de como fechar hoje. Então, não queria ver muito pavio superior. Se fechar cheio, fica legal.
Ó, antes de você continuar, o mercado deu uma mega recuada durante o programa. Teve um americano que tuitou dizendo que o Putin já preparou os generais para invadir esse final de semana a Ucrânia, tá? Se é verdade ou não, o tempo vai dizer. Mas diz que ele já falou para os generais que esse final de semana ele entra na Ucrânia. Então, só para comentar. E vê o dólar, por favor. Põe aí na tela o dólar e o índice desde a última vez. Você tem minuto aí? Tem como botar minuto? Tem. Obviamente. Ou 5 minutos, alguma coisa que seja entrar. Não, porque você falou que tua lógica estava meio estranho. Ah, não, só o gráfico semanal que está estranho. Ó, repara, esse da direita deve ser o dólar e da esquerda a bolsa, né? É isso? Que eu não enxergo isso, daqui, então, a televisão tá longe. Índice futuro é o primeiro, aqui é o da esquerda de vocês, e o mini dólar é o da direita. O dólar estava em 5.204 e agora está em 5.255. O cara tuitou. O cara tuitou, era 3,28. Que horas começou a queda aí? Eu não consigo ver teu relógio embaixo. Exatamente 3,25 foi a primeira barra, né? A barra mais monstruosa foi 3,35. Então, foi 5 minutos depois da tuitada do cara lá. De um gringo. Eu não conheço ele não, mas esse é o motivo. Tem que ver se é confiável, maluco. Né? Eu sei que o mercado despencou e o petróleo disparou lá fora. Você tem petróleo aí na tua tela ou só Brasil? Vou ter que voltar a minha análise, né? Putz, não tem, só tem Brasil. Petróleo disparou, tá com 400 de alta. Vamos ter que voltar para a minha análise do... Dona moça, me ajuda. Não sei, hein? Tudo óbvio. IRB. Deixa eu só achar minha tela. E, pelo que eu estou me dizendo aqui, a gente vai ter que segurar o programa um pouco mais, porque a repórter que assumir tá morrendo. Então tá, não, tô me avisando aqui no ponto. Ô, louco. Tô brincando, ela engasgou com água, porque ela é idosa. Ela é idosa e engasga com água, porque aí começa a ter problema na garganta, entendeu? Mas voltando, IRB, por favor. Então isso é idade, porque eu tô nessas também de engasgar sozinha, viu? Cara, a IRB tá um negócio assustador, né? Ela dá uma esperancinha e não vai, gente. Não tem suporte abaixo disso. Tá bem difícil, inclusive, pensar em reversão, porque ela precisa mostrar muita força compradora. Ok, o candle do dia 4 foi um candle mais comprador, né? Um candle que deixou bastante pavio e fechou positivo. Ok. Tá dando sequência, mas, de novo, né? Não rompeu o topo anterior. Então, enquanto não romper esses 3,40, ainda tá complicadinho. Agora, o que a gente precisa esperar é uma perna, né, gente? Eu quero ver movimento, eu quero ver deslocamento na compra para dar uma esperança de que vai vingar e vai reverter essa tendência. Por enquanto, não temos. Por enquanto, segue em tendência de baixa. Fechou. Então, vamos continuar no comboio do pó. Oi, BR3. A Oi foi engraçada essa semana, né? Ela foi engraçada. Olha essa barra aí, meu Deus do céu. Essa barra devia... Essa barra não devia existir para nenhuma análise técnica, mano. Mas é uma barra que não mudou muita coisa. De novo, rompeu o topo anterior? Rompeu 1,15? Não. Perdeu o fundo anterior? Não. É uma barra que movimentou muito, sim, bagunçou provavelmente quem estava posicionado, né? Mas, no geral, não mudou a leitura do gráfico, né? A Oi, ela segue ainda em tendência de baixa forte. Se perder 60 centavos complica muito, mas para eu pensar em uma compra, para reversão dessa tendência que vem de baixa desde sempre praticamente, ela ainda tem que romper esses 4,10 pelo menos, né? Então, assim, a princípio, curtíssimo prazo, 1,15 já começa a ficar um pouquinho melhor para a gente pensar na compra. Até a região do 1,50, mais ou menos, que seria a próxima resistência. Só que percebe que mesmo com o dia da loucura, né, que vem para baixo e para cima e sem definição, não rompeu, né? Então, não fechou acima do 1,15 e também não perdeu o fundo anterior. Então, nesse caso, galera, nada a fazer por enquanto. Tem que esperar se acalmar, primeiramente, esse movimento maluco da notícia
E se mostrar força na compra, aí sim pensar numa entrada para curtíssimo prazo. Do contrário, é ficar de fora por enquanto. Fechou. Vamos complementar o comboio do pó. Cogna. Você sabe que é engraçado que esses papéis são sempre os mais pedidos, né, professor? E eu insisto em querer falar... É porque é papel de lotado de pessoa galera. física. Pessoa física tá abraçado nesses papéis. E aí, toda vez que eu fazia análise, eu falava, olha, stop aqui. Aí a pessoa pedia de novo. Eu falava, gente, adianta eu falar onde é para pôr o stop? Sendo que cai mais e vocês não stopam? Eu vou parar de falar onde é para pôr o stop. Bom, Cogna está começando a dar um sinal um pouco melhor, mas ainda não de reversão, tá? A gente tem tendência de baixa no ativo. O que eu quero dizer com um sinalzinho um pouco melhor? Até então, está bem definida a tendência de baixa, mas ela começou a mostrar um pouco mais de força compradora nas voltas, no que era para ser correção. Então, pode perceber que nesse zigue-zague aqui que eu tracei, as pernas de alta estão praticamente do mesmo tamanho que as pernas de baixa. É um sinal legal? É, desde que ela dê continuidade, né? Então, por enquanto, ainda não teve. O que eu tenho aqui, uma volta quase do mesmo tamanho, legal. Como vai ficar bacana agora esse papel? Se realmente aqui confirmar ser um fundo mais alto que o anterior e conseguir romper esse topo anterior. Aí eu posso esperar por teste nos 3,20, que é essa resistênciazinha do papel, né? Deixa eu só ajeitá-la um pouquinho mais acima, tá? Região dos 3,30, vai. Região dos 3,30 como um primeiro objetivo, que foi quando começou essa enrolação que eu comentei aqui, né? Desse vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí sim começaria a ficar um pouco melhor se ela não perder esses 2,30. Se perder 2,30, galera, muito possivelmente teste nos R$2 novamente, por conta da tendência de baixa que ainda não foi revertida, né? Então a gente precisa ver agora continuidade no movimento de alta, de preferência com bom deslocamento nos candles. Moça, nossa última ação, Viva 3, por favor. Começando a ficar legal no curtíssimo prazo também. Ativo nesse momento não, né? Começou, estava bonitinha de tendência aí, 2020, sabemos o que aconteceu com a maioria dos papéis. Retomou legal, né, a alta, e não conseguiu se manter acima desse topo anterior dos 33. Então, nesse momento, ela segue ainda numa tendência de baixa. Começa a ficar legal por quê? Porque também temos, a princípio, um fundo mais alto que o anterior. Se tiver o rompimento desse topo, dos 26,90, fica um pivôzinho de alta. Aí sim a gente pode esperar por um movimento um pouco mais comprador. Quem sabe, né, para testar essa região aqui dos 29,50, R$30, ou até esse topão dos 33 novamente. Fechou. Dona moça, descompartilhe a tela, por favor. Porque já acabamos, já deu 4 horas, eu tenho que passar o plantão. Falei demais, então. Não, tá no horário, pô, eu que pedi. Ah, tá, o Léo ali botou nós dois. E o Bernardo, como é que tá? Tá dormindo? Tá dormindo, professor. Eu deixo a porta dele, eu grito aqui enquanto eu tô fazendo as análises, né? Então tem que deixar a porta do quarto fechada para ele conseguir dormir, coitado. Mas tem uma câmera ou você escuta ele pelo som? Não, dá para ouvir. O escritório é colado com o quarto dele, então tinha câmera, agora eu tirei porque ele começou a puxar o fio da câmera para morder, então eu tirei, porque tudo vira um perigo, né? Aí agora vai no ouvido mesmo. Ele tá com o quê? 6, 7, 5, 4? 8. 8. Ih, já tá na fase de limpar o chão? Já, né? 8 meses já começa a limpar a casa. Já. Tudo faz assim, ó. Limpa a casa. Exatamente. Quando a gente já tava com a sala suja... Mesmo, né? Lá em casa tem uma vantagem, que é gêmeas, né? A sala tava suja, colocava uma em cada ponta da sala e deixava elas limpando a sala. Aí depois dava Anitta, que é antiverme. Aí elas deixavam limpinho o chão da sala, comiam o que tinham lá, aí dava um remédio antiverme e seguia a vida.
Então tá, Boa moça, estratégia. como é que achamos você? Segunda-feira, segunda a sexta, como é que é a sala lá na XP? Como é que é, por favor? Grupo XP, né? Isso, eu tenho uma sala no meu YouTube, eu sou analista da Clear. Às 8 horas da manhã eu faço análise dos papéis para swing trade e das 9 ao meio-dia, live de day trade mini índice, mini dólar. Meu canal é o Pan Semesato, ou Sala da Pan já vai aparecer no YouTube também. Meu Insta também é o Pan Semesato. Quem não segue é louco, só digo isso. Então, dona Obrigada. moça, Uma honra ouvir isso do senhor. muito. Pô, do senhor tá falando contigo, Rafael, vem cá. Aparece aqui, é com você, ela tá falando contigo. Então, pô. Chamou o senhor, deve estar falando Toda contigo. vez eu chamo de senhor. Deve estar, então tá bom. Então, Pamela, obrigado aí pela Nunca mais vou ser participação. convidada, né? E até semana que vem lá na sala, ou no 710. Combinado, professor. Obrigada pelo convite. Um Nada. abraço para vocês. Bom final de semana. Outro, igualmente, valeu. Então, no D Trade de hoje, tivemos Pamela Samesato.